Dia, pessoal. Podem ligar as câmeras, menos o áudio. Bom dia. Bom dia, Luca. Vamos esperar todo mundo abrir o áudio, a câmera. Guilherme, bom dia. Esperar um pouquinho, né? Mais um pouco. Bom, eu vou precisar que todo mundo ligue as câmeras para fazer essa atividade, gente. Nós vamos fazer uma atividade diferente hoje, só que eu preciso ver vocês. Manuela, bom dia. Não pode agora? Ok, mas então você vai ter que daqui a pouquinho ligar. No final, quando eu falar que a aula vai encerrar, eu gostaria que ficasse somente os alunos que eu preciso conversar, o Gabriel, que eu sei que está aqui na aula hoje, né? O Luca, Toshio, Manuela, Maria Carolina, e deixa eu ver se entrou mais alguém que eu preciso falar. Por enquanto só, tá bom? Então esses daí esperam um pouquinho no final, os outros saem, isso lá no final da aula, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma atividade diferente, é como se a gente estivesse na sala de aula, então é referente ao conteúdo que vocês aprenderam, né, na aula passada, então eu vou fazer tipo perguntas sobre o conteúdo e aí eu vou escolhendo um e vocês vão respondendo. Então, a primeira, vou dar uma compartilhada na minha tela, só um minutinho. Então, a primeira atividade são exercícios de fixação. Então, sobre a arte do Egito Antigo, que foi o que a gente estudou na aula passada. Então, primeiro é uma dinâmica, certo? Por isso que eu quero que vocês estejam com as câmeras ligadas. Vocês vão encontrar para mim, aí na casa de vocês, pelo menos 2 influências da cultura do Egito Antigo estudadas na aula anterior. Eu vou dar uma dica, referente ao antes e depois. Como que eu mostrava a imagem? O que o Egito criou e hoje no nosso cotidiano a gente usa. Eu fui pondo imagens do antes e depois. Eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem. As regras é deixar a câmera ligada sem o áudio e só ligar o áudio quando encontrar o solicitado. Então, vocês vão aguardar a professora dar o ok, tá? Então, quando eu falar ok, vocês vão sair daí da cadeira de vocês e vão correr. Vocês têm 2 minutos para vocês procurarem pelo menos 2 coisas que eu mostrei. Lembra que eu mostrei para vocês a cultura que o Egito criou e hoje é assim do nosso jeito, o que era o antes, o que era o depois. Então, vocês têm aí várias coisas fáceis na mão de vocês que vocês podem procurar. Então, quando eu falar ok, e quem conseguir, né, vai ganhar esse meio pontinho aí e uma balinha quando a gente voltar. Tá? Então, ok, pode começar. 2 minutos. Podem sair procurando. Vamos lá, gente. Vou contar aqui. 7 e 5. Vai lá, André, você tem que procurar 2 influências artísticas. Liga o microfone, quem achou, tem que ser 2. Quem achou, liga o microfone. O áudio, né? Vamos lá, gente. Já se passou 1 minuto. Vamos, Manuela!
Quem achou, liga o áudio e mostra para mim. Fala, Guilherme. Achei um cubo que parece uma pirâmide e um jarro. Não, errado. Você tem que achar duas influências culturais que o Egito criou, que eu coloquei lá as imagens, e aí então você tem que trazer o de hoje. O que, que ele criou? Não foi isso? Influências culturais. Maria Carolina, achou alguma coisa aí, Maria? Então, brocha é feito de barro. Quem achou? Manu? O Sim. que você achou? Uma caneca. Um potinho feito de barro. Não, não é isso. Não é isso, gente. Uma caneca? Não. O tempo acabou. Vamos voltar para a sala. Vamos voltar para a mesa. Vamos voltar para a mesa. André, pode sentar. Lucas Conai também já sentou. E as outras? Lara já está aí. Vamos lá. Isaac também. Não achou nada, André? Não achou nada, André? Não? Gente, lembra quais foram as influências culturais do Antigo Egito? Lembra do relógio de sol? Que aí o relógio do sol tinha aquela madeirinha pendurada. Aí, nos dias de hoje, relógio de pulso, relógio de parede. Outra influência foi o calendário. Nosso calendário, com 12 meses. Outra influência do Egito, qual foi? Lembra da Cleópatra? Não, é 10 horas que começava. Lembra da Cleópatra? Lembra da blogueira? Que ela usava delineador, vocês podiam pegar a maquiagem, a pintura, o vestido de linho, né? O vestido de linho, que é vestidos longos, vocês podiam ter pego um vestido da mãe de vocês. Então, tudo isso não tem problema, relógio de pulso. Ou o celular, você mostrava, professora, é o relógio do celular, né? Então, digital, relógio digital. Então ninguém acertou essa daí, né? Que foram as imagens que eu passei para vocês, tá? Agora nós vamos para outra atividade, só que agora eu vou chamar a pessoa e a pessoa vai ter que responder, tá bom? Então vamos lá. Segunda atividade que são perguntas. O que você lembra sobre o relógio do sol? Uma dica, ele tinha um pino. Então eu vou chamar, deixa eu ver quem. Vamos lá ver quem que eu vou chamar. Luca, o que que você lembra do relógio do sol? Como é que ele funcionava? Liga o áudio. Ele marcava pelo sol. Oi? Ele marcava pelo sol. Isso. E se não tivesse sol? Não dava para marcar. Isso, não dava para ver, certo? Então o relógio do sol só funcionava durante o dia e se tivesse sol. Se não, a gente não conseguia. Então vamos lá. Outra pergunta. Lembre pelo menos dois instrumentos mais usados pelos egípcios. Dica: instrumento de sopro. Outra dica: dentes de hipopótamo. Outra dica: cordas. Vamos ver lá quem que eu vou escolher. Vou escolher o Guilherme. Guilherme, liga o áudio e fale para mim
quais os instrumentos musicais. Eu dei lá umas dicas, né? Então, qual que era o nome dos instrumentos musicais? Fala aí, Guilherme. Pode ligar seu áudio, Guilherme. Não sabe? Não? André, você lembra de algum? Vamos lá, gente. Alguém lembra? Pode ligar o áudio e falar. Eu Eu lembro de uma. fala, qual, Manu? Harpa. Isso, muito bem. A dica que eu dei era cordas e o exemplo que eu dei lá era harpa. Tinha outro lá no livro, lembra? Que aí eu dei a dica do dente de hipopótamo. Vocês lembram do nome? Ou como ele era, como é que fazia, como é que saiu o som desse instrumento? Como é que era? Flauta, muito bem, André. A flauta, né, o clarinete, eram instrumentos de sopro. Muito bem, André. Vou até marcar seu nomezinho aqui e da Manu. Muito bem. E tinha um instrumento lá no livro, que eu falei para vocês que estava lá no livro, e que a dica é dentes de hipopótamo. Vocês lembram como é que sai o som? Alguém lembra? Pronto. Fala, Maria. É aqueles que você vai andando com a mão e vai soprando? Não, é com a mão, né? Ele tem um formato de mão. Você quase acertou. Se chama crótalos. Então são duas mãozinhas assim que a pessoa bate uma na outra e aí sai o som, tá? Mas valeu, Maria Carolina. Eu vou dar meio pontinho aqui para você. Então vamos lá. Outra perguntinha. O que eram guardados dentro dos sarcófagos? Bom, vou dar uma dica. Tamanho de uma pessoa. Então, o que era guardado dentro do sarcófago? Vamos ver. Lucas Conai, responde para mim. O que era guardado? Opa, quem respondeu? Quem respondeu as múmias? Pode ligar o áudio aí, porque eu não sei quem foi que respondeu as múmias. Lucas, muito. Quem que respondeu? Foi a Pietra? Foi a Safira que respondeu. Quem? Safira? Foi a Safira. Olha, Safira, muito bem, Eu Safira. acabei de entrar. Olha que chique, já pum, já respondeu logo de primeira. Então, dentro dos sarcófagos, o sarcófago era o quê? Um tipo de um caixão onde a gente guardava o quê? As múmias, né? Eles colocavam as múmias que eram os faraós, certo? Foi uma pessoa, mas eu coloquei, acabei de entrar. Aí eu falei, acabei de entrar. Vamos lá, mais uma perguntinha. Vamos ver. E aí só responde quem eu perguntar. Se quem eu perguntar não souber, então aí eu chamo outro. Podemos encontrar a múmia no Brasil? Nós podemos encontrar uma múmia no Brasil? Onde? Qual o seu nome? O que mais você lembra dessa múmia? Então eu vou dar uma dica que é reconstrução digital. Então, existe aqui no Brasil uma múmia? Deixa eu ver. Quem que eu vou chamar? Ô, professora, dá licença, aqui quem está falando é a mãe da Lara, você está me ouvindo? Sim. Então, essa aula não era para iniciar às 10h30? Não, 10 horas. E no cronograma está 10h30. Até a Lara entrou para testar e viu É que tinha acho que 12 verdade. participantes. Aí eu mandei no grupo perguntando, a grande parte não estava sabendo. Tanto que estão entrando agora. Muita gente acabou de entrar agora, porque achou que era só 10h30 que está no cronograma. É verdade, você tem razão. Eu aqui olhei errado aqui e acabei entrando antes. Mas não tem Tanto que a problema. Lara
A Lara